eu quero agradecer demais o Pedro estar com a gente aqui, né, pelo esforço estar com a gente aqui. O Pedro que é um dos signatários dessa carta, né, em defesa da democracia, que está sendo cunhada aí para ser divulgado dia 11 de agosto. E eu já vou começar com o Pedro aqui, viu, Luiz? Citando uma coisa, 9h12 tuitou, viu, Pedro? O Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil. Presidente Jair Bolsonaro, sabe por que os banqueiros hoje podem assinar cartas, inclusive, contra o presidente da República, ao invés de se calarem com medos nos congelamentos de câmbio do passado? E daí destilam um rosário de lágrimas aqui, citou até um Pix, né? Bateu o desespero, Pedro, tá, com essa união da sociedade? Não, é porque, bem, Bolsonaro só dá tiro no pé nessas coisas, né? Eu acho, eu não sou especialista em eleição, não é a minha área, mas a impressão que me dá é que, com todas as qualidades que ele tem, em termos de carisma e tal, ele é um peso difícil de carregar, porque ele toma condutas, me parece, intempestivas, impensadas, que é a sorte do povo brasileiro. Se esse sujeito fosse realmente genial na política, ou bom, nós estávamos tudo liquidado, né? Quer dizer, então ele destruiria o país mais do que já destruiu. Mas, de qualquer forma, é uma reação a essa carta que junta pessoas de matizes ideológicos muito diferentes, né? Estratos ideológicos diferentes na nossa sociedade, muito diferentes entre si, mas em que todos têm a mesma postura, a defesa da democracia e da eleição. Isso eu sinto, Plínio, que mesmo nas hostes do pessoal que vota Bolsonaro, eu duvido que todos ali, que uma grande parte, talvez a maioria, não seja a favor da democracia de eleições. É uma coisa gozada. Houve a criação de um consenso mundial em torno da ideia de eleição e de democracia, né? Mas principalmente de eleição, né? No pós-guerra. E hoje em dia se esvazia a democracia, mas não se consegue superar a eleição. Você pode ver que todos os sistemas autoritários, você acaba tendo eleições, mesmo que controladas, etc. E tal, né? Então, por isso é que eu não imagino que haveria um golpe nunca, na forma do século XX. Seria um outro tipo de ruptura, o que poderia haver. Mas é exatamente para reagir a qualquer ruptura que esses segmentos se uniram e estão pleiteando respeito às eleições e à democracia. É um recado importante, em especial para os militares, porque mostra a eles que eles não vão ter apoio na sociedade se quiserem romper com a institucionalidade. Qualquer tipo de ruptura, adiamento da eleição, ficar falando que houve tumulto e querer interferir no processo, qualquer tipo de perturbação no processo eleitoral não vai ser bem aceita por setores muito expressivos da nossa sociedade. Eles não vão ter apoio social se quiserem aprontar alguma. Então, acho que esse é um recado relevante, implícito, que está aí, né? E, obviamente, ali nessa carta, tem gente que vai apoiar Lula, tem gente que não vai apoiar Lula, isso não é uma questão, né? A questão que está posta ali é reunir amplos setores em defesa das eleições e da democracia. É o que eu entendi. Eu não sou organizador do evento, só subscrevi a carta, né? Mas o que eu entendi dialogando com pessoas que estão organizando é isso. Muito bem. O som do Pedro, o pessoal está falando aqui que está um pouquinho, rachando um pouquinho aí, acho que está até vazando aí. Você está com o celular aí, Pedro? Está no celular? Estou. Não, estou no iPad. Eu estou no iPad. Talvez seja melhor conectar. Tem como conectar no celular? Daí a gente vê aqui se fica melhor. Mas daí a gente continua conversando aqui enquanto consegue fazer essa transição, né? Porque está um pouco rachado aí. Daí a gente volta aqui com o Luiz, então, né, Luiz? Você encaixou. Não, pois é, o que o Pedro vinha falando, da relevância, e que a gente estava falando aqui, da relevância fundamental, capital desse movimento, né? E que ele é maior que o Lula, porque ele é um movimento. Agora, o Lula é o movimento, né? E isso eu venho falando desde dezembro do ano passado. O sucesso da candidatura do Lula vai depender da capacidade que ele tiver e está tendo
né, bastante, de se consolidar como movimento. Uhum. Acho que o professor voltou aqui. Pode subir, viu, Guilherme? Vamos ver se está se arrumando aqui. Acho que vai estar melhor agora. Vamos ver se melhorou agora, professor. Melhorou, não? Tá melhor o som aí, não? Bem melhor. Tá melhor, tá melhor. Vamos lá, então, Luiz. Fica à vontade aí para sua pergunta, professor Pedro Serrano. O professor, esse movimento, a ideia, então, é que ele ganhe as ruas em definitivo no dia 11 de agosto, que é um dia simbólico para o direito, para os direitos civis, para a democracia brasileira, né? A divulgação de 3 ou 4 signatários relevantes do mundo empresarial, como o Pedro Moreira Salles, o Roberto Setúbal, o Cândido Bracher, o Horácio Laffer Piva, vai fazendo com que também se fure a bolha, né? Não é um movimento pró-Lula, é um movimento pró-democracia, com a força e relevância, né, de que precisamos ter o Brasil de volta e depois desse processo eleitoral e dessa tragédia de 4 anos que a gente está vivendo. É isso? Pelo que eu dialoguei com os organizadores que eu conheço, sim. A finalidade é exatamente essa. Não é um movimento pró-Lula, não tem a ver com a disputa de poder em si. As razões levadas a público não são razões de disputa de poder, são razões de justiça, né? Ou seja, de que a democracia deve funcionar, deve continuar operando, né? E as eleições, o resultado das eleições tem que ser respeitado. Em suma, eu acho que pode ser dito assim, essa história de que tem problemas de urna, etc., isso não cola, nós estamos aí há muitos anos, décadas, usando esse sistema, é um sistema que funciona, nossa eleição funciona melhor que a dos Estados Unidos, por exemplo, sendo objetivo, sempre causou muito menos problemas, né? Então, eles próprios que estão se queixando, os bolsonaristas, usufruíram desse sistema na sua vitória, né? Nas vitórias de Bolsonaro. Bolsonaro sempre foi eleito por esse tipo de sistema, né? Então, não é o caso de ficar querendo pleitear golpe por causa disso, né? De jeito nenhum. E não vai se aceitar golpe na sociedade brasileira. Essa que é a mensagem. Não existe isso. O resultado da eleição tem que ser respeitado. Pode ser Lula ganhando, pode ser Lula perdendo. Não é essa a questão. É a eleição que tem que decidir. E é uma tristeza, né? Eu acho que a carta faz menção a isso, que em vez dessa eleição estar sendo, como sempre foi, uma festa da democracia, acabe sendo um momento de tensão, de pressão, de discursos inflamados, golpistas, né? Coisa assim. Isso é muito ruim. Professor, primeiro eu quero agradecer ao Caco Bock aqui pelo superchat. O golpe começou na Globo News na noite do segundo turno. A gente estava falando justamente aqui, né, com o Luiz, sobre o papel da mídia nesse processo todo que levou o Bolsonaro ao poder. Mas tem uma outra questão, que é o processo do judiciário também, né? A participação do judiciário nesse processo. E hoje a gente vê aí as principais cortes do Brasil, tanto o STF, TSE, sendo atacados diariamente pelo Bolsonaro, sendo vítimas disso tudo, né? Desse processo todo que culminou nessa eleição triste, como você está dizendo, né? Em vez de ser uma festa, a gente está temeroso aí em relação ao que pode acontecer. Como é que você vê hoje o comportamento do judiciário, né? A gente tem ali uma resistência muito forte no Supremo Tribunal Federal e agora no Tribunal Superior Eleitoral, mas a gente vê que são alguns atores principais ali, que é o Alexandre de Moraes, que tem uma posição mais firme em relação à contenção dessas incitações, mas num todo, como o senhor avalia? Inclusive tem juristas, né? Tem ex-presidentes ex-ministros aí do próprio Supremo que assina essa carta também, né, professor? Então, eu avalio... eu tenho que ser franco aí, né? Eu tenho 20 anos de estudo da questão do sistema de justiça como produtor de medidas de exceção, estado de exceção, portanto, veiculado pelo sistema de justiça, né?
que é um tema que tem relação com a crise constitucional que o mundo passa. A crise não é só democrática, é uma crise das constituições, né? Porque para poder, vamos dizer, esvaziando a democracia, vão esvaziando de sentido também as constituições, né? Há uma degeneração do direito constitucional do pós-guerra, né? E esse que é meu tema, esse que é o tema que me interessa, vamos dizer assim, né? Aqui no Brasil, o que houve desde a década de 90 é a produção de um novo modo autoritário. Por isso que não é o fascismo clássico, o fascismo do pós-guerra, da guerra, etc. É um novo momento autoritário, uma nova forma, que eu chamo de autoritarismo líquido, né, que é composto por medidas de exceção fragmentárias no interior da democracia, e não por governos de exceção, né, como era no século XX. Por isso que nós não temos ditadura, não temos tanque na rua, mas isso não quer dizer que não haja autoritarismo. Há tanto quanto, só que feito de outra forma, mais cirúrgico, mais preciso, etc. O sistema de justiça foi quem agenciou a chegada no Brasil dessa forma autoritária, através dos processos de exceção da guerra às drogas, que vão se formando como técnica autoritária, os processos penais de exceção que eles fizeram, e que migram para a política no caso do mensalão. A técnica usada nos processos de exceção que visavam, no fundo, o controle social da juventude, em geral negra, sempre pobre, das nossas periferias, né? Esse tipo de técnica que levou a esse aprisionamento em massa que nós temos, etc., e o aumento significativo da taxa de homicídios desde a década de 80, embora tenha caído no último período, mas caiu pouco, né? Então, esse fenômeno, né, ele geriu uma forma técnica, né? Tem um professor chamado Gunther Frankenberg que ele trata do estado de exceção como técnica, que é você usar a roupagem do processo, a roupagem de um ato jurídico, de um procedimento jurídico, a roupagem da democracia, ou seja, uma maquiagem democrática, para um conteúdo tirânico de persecução ao inimigo. Então, o processo penal de exceção ele tem essa característica. E tem daí vários elementos técnicos. Essa técnica de você produzir essa fraude, ou seja, que tem a aparência de cumprimento da lei, mas no conteúdo é uma vulneração intensa dos direitos e das leis e da Constituição, essa técnica migra para a política com o caso do mensalão. O caso do mensalão, eu estudei os casos Zé Dirceu e José Geninho, ninguém lembra disso hoje, né? Mas foram o prenúncio disso que nós passamos a viver depois. Os governos progressistas, tem que se falar a verdade, Plínio, reagiram muito mal. Porque, em vez de observarem que a gente já alertava, meu primeiro artigo científico, por exemplo, era 2007, eu mandava para as pessoas do governo o que estava acontecendo, a meu ver. Eles, em vez de se tocarem disso, que estava ali se produzindo uma nova forma autoritária, e aí deve-se dizer, com papel intenso da mídia, começa na década de 90 com esses programas vespertinos policiais, onde as pessoas eram postas como animais, né? Quer dizer, como eram expostos os corpos dos chamados criminosos de uma forma absolutamente vil, incompatível com uma sociedade civilizada. Então, ali a mídia começa a produzir, na década de 90, com a guerra às drogas, um ambiente social favorável a um estado de segurança no lugar do estado democrático de direito. E essa técnica, ela migra para a política, e veja que se dá dentro do direito penal comum na política, ou seja, se acusa o líder político de ser um criminoso comum, corrupto, algo do gênero, que é para você destruir a imagem mesmo. O autoritarismo, ele evolui. Se você lê Mises, todo mundo conhece Mises aqui, né? No texto que ele passa a apoiar o fascismo e o nazismo, isso os apoiadores dele não falam, né? Mas ele apoiou o fascismo e o nazismo na Europa. Ele alegava que os comunistas deviam ser perseguidos e os sociais-democratas também, que era, na realidade, o nazismo e o fascismo era o grande instrumento para combater essas pessoas vis, né? Mas ele dizia, não devem ser mortos, que a gente cria mártires. Né? Então, ou seja, o autoritarismo hoje evita ser chamado de ditadura, evita criar mártires, né? Mas ele destrói a pessoa. Então, a técnica de você produzir mecanismos de exceção, processos de exceção no direito penal comum, destrói a imagem da pessoa também, a afetividade social em relação a ela, né?
E essa é que é a meta principal, né? Com isso, você opera a política, opera o que se chama genericamente, no campo da estratégia, de lawfare, né? De uma guerra através dos processos. E agora, como é que reagem os governos de esquerda? Muito mal, porque produzem legislação, em 2010 um pouquinho e muito em 2013, produzem legislação que favorece essa máquina de exceção. E isso vem favorecer o surgimento da Lava Jato, que é o ápice desse processo. E você foi muito feliz, professor, ao lembrar que o mensalão era o embrião da Lava Jato. E era. Sim. O mensalão tinha instrumentos, né, de inquisição, instrumentos do funcionamento interno da Polícia Federal, do Ministério Público, que depois foram aperfeiçoados, né, com o Instituto da Delação Premiada, que aí vem depois, né, vem em 2013, não é isso? 2000, já é sob Dilma, né? A lei foi sancionada sob Dilma. São várias leis. Delação criminosa, organização criminosa, que é outra lei terrível que foi produzida, né? As mudanças na lei anticorrupção, depois a lei antiterrorismo. Quer dizer, é um pacote de leis. O Lula venceu o mensalão porque era o Lula na presidência, porque enfrentou diretamente as ameaças de impeachment que estavam nascentes ali. Eu até conto isso num trecho, né, do Trapaça, quando o Lula, né, desse volume 3, né, quando o Lula percebeu que havia uma conexão, e eu acho que essa conexão era sobretudo do Palocci com setores do PSDB na esteira do depoimento do Duda Mendonça para derrubá-lo, né? Ou para fazer com que ele aceitasse um acordo político. Era ele dizer que não seria candidato à reeleição em 2006 e não avançaria com o processo de impeachment. Quando ele, então, fala para o Gilberto Carvalho, que era o chefe de gabinete dele. Opa, pera lá, né? Manda chamar esse pessoal aí. E aí ele mandou o recado direto para o João Roberto Marinho e para o Tasso, com quem ele vai estar amanhã. Eu não sou o Collor. Vocês querem me derrubar. Eu entendi tudo com esse depoimento do Duda Mendonça na CPI, que não deveria depor. O Duda Mendonça depôs na CPI sem estar convocado. A convocação era para Zilmar, a sócia dele. Ele vai... E o Antônio Carlos Magalhães, que era o presidente do Senado, permite que ele deponha na CPI sem estar convocado. No depoimento, ele, então, conta aquela história e fala que recebeu dinheiro de campanha do Lula em 2002 no exterior, o que iria ferir, né, a legitimidade, a legalidade da chapa eleita, né, a chapa Lula Zé Alencar. E aí o Lula diz, olha, eu não sou o Collor. Eu terei os sindicatos comigo. Vão para a rua. Vamos brigar na rua. Eu vou ter os sindicatos comigo defendendo o mandato. Então, o Lula passou. O Lula venceu o mensalão. Mas o PT ficou marcado ali, né? O PT ficou marcado, a esquerda ficou marcada ali, e isso vai eclodir com a Lava Jato. Então, muito feliz essa sua lembrança, porque esse processo histórico a gente tem que estar sempre revigorando na nossa memória para evitar repetir os erros. Porque agora, né, retomando o poder de novo, nós temos que evitar erros antigos. E esse foi um grande erro, professor. Pois é, e isso é um ciclo histórico que prossegue, quer dizer, sempre com uma grande participação da mídia. Na Lava Jato é o ápice do mau funcionamento democrático do sistema de justiça e do mau funcionamento da mídia. A prática da mídia na Lava Jato foi o chamado jornalismo de acesso, como fala aquele professor de Nova York, né? Esqueci agora o nome. Que é um jornalismo que disputa matérias e notícias tendo como fontes autoridades estatais, sem realizar investigação. É um jornalismo de essência antiética, né? E que desnatura a imprensa e a mídia como instituições privadas da democracia, que são, né? Porque você coloca a mídia na seguinte situação: o sujeito disputa com outro jornalista quem é que tem acesso ao promotor ou ao delegado a notícia.
Quem consegue ter um acesso privilegiado sai na frente no furo, nesse tipo de conceito, né? E paga por isso, ele veicula a versão dos fatos que interessa à autoridade estatal. Então, veja como subverte o papel da mídia na democracia. O papel da mídia na democracia é ser crítica do poder de Estado. É ser um elemento que aponte equívocos autoritários quando eles ocorram. E a mídia acabou servindo como uma longa-manos do poder de Estado, ao ponto de quase todo mundo esquecer que promotor e juiz é poder de Estado na época. Né? Quer dizer, que você estava ali perante o poder de Estado. Então, a mídia serviu como uma longa-manos do poder de Estado e não como a sua crítica. A OAB também, que é outra instituição privada de democracia, na época não realizou seu papel. Por isso é que surge, por exemplo, um grupo como Prerrogativas, que, veja, é um grupo de WhatsApp, não tem nenhuma formalidade, nenhuma hierarquia, é um grupo de amigos que fundou aquilo, e acaba ocupando um espaço imenso naquele período, porque acaba ocupando o espaço que deveria ser da mídia e da OAB. Da OAB na defesa das prerrogativas, na defesa das prerrogativas profissionais, e da mídia na crítica ao poder de Estado. Prerrogativas acabou ocupando e vazou, inclusive, a bolha, etc. Foi várias vezes para o Jornal Nacional. Eles não têm jeito. Na hora de ter que dar um pouco do outro lado, tinha que ser o Prerrogativas, que era um papel que a mídia tinha que exercer. Ou seja, a mídia se corrompeu, o sistema de justiça também. Eu falo corrupção no sentido até mais amplo que o penal, né? O mais amplo que o penal, filosófico político. Mais profundo. Né? Mais profundo. Houve uma corrupção sistêmica que destruiu quase a nossa democracia. Hoje é a ONU quem aponta para nós que o processo contra Lula foi fraudulento e que atingiu os direitos dele, mas que atingiu a democracia brasileira. A ONU fala isso. Ou seja, nós não tivemos eleições livres em 2018. Essa é a realidade. Porque um dos principais partidos concorrentes, que era o PT, não pôde escolher livremente seu candidato, foi impedido de escolher Lula por um processo fraudulento, tirânico, realizado com intenção política, sob cobertura da mídia, inclusive. Né? Portanto, houve essa articulação nas elites brasileiras de provocar isso que hoje se chama lawfare, quer dizer, é você utilizar do processo como instrumento de guerra. E da mídia também. Né? Nos estudos que nós fazemos sobre processos penais de exceção, nós mostramos que o espetáculo é um elemento integrante da exceção, né? nos dias de hoje. Então, esse fenômeno houve. E agora está todo mundo... Isso gerou o quê? Gerou a criação do bolsonarismo. Foi a Lava Jato quem criou o bolsonarismo. Foi a Lava Jato quem estabeleceu o golpe. Se fala em golpe parlamentar, porque os agentes da decisão foram parlamentares. Mas quem criou o ambiente social propício a que houvesse essa decisão foi a Lava Jato e a mídia. Né? Quer dizer, eu coloco aí Lava Jato, incluindo a mídia dentro, como fenômeno. Então, esse tipo de aparato praticamente destruiu nossa democracia e levou a não existir democracia plena no Brasil em 2018 e depois. E aí a tragédia aconteceu. Veio a pandemia, 700 mil pessoas morreram, muito mais do que seria o natural, por conta de atitudes malucas do governo, negacionistas, etc. Né? Graças a Dória, hoje em dia todo mundo fala muito mal dele, mas a realidade é que graças a Dória e ao Butantan, muito mais gente não morreu. Nunca podemos nos esquecer que nos 6 primeiros meses de vacinação na pandemia, era a vacinação por Coronavac que tinha no país. Nem a AstraZeneca conseguiu funcionar direito. Não sei se vocês lembram, ela engasgou muito para começar o fornecimento. Demorou 6 meses do que estava previsto. Portanto, quem segurou, Dória, de certa forma, salvou Bolsonaro, porque senão as mortes teriam sido assustadoras, muito maiores. Né? Então, esse fenômeno... Porque a Coronavac imunizou todos os médicos e toda a área de saúde foi imunizada para poder cuidar, né, dos pacientes pela Coronavac. Não, e os velhos, né? Isso, os velhos. Quer dizer, um contingente significativo. Foram os que foram vacinados nos 6 primeiros meses. E os velhos são que mais morrem nesse tipo de doença. Né? Ou seja, o número de mortes ia ser assustador, não tenho dúvidas disso. Né? Portanto, e além disso, a gente tem o cotidiano autoritário. O autoritarismo se tornou mais líquido, ele deixa de ser só produzido
pelo sistema de justiça e passa a ser produzido pelo parlamento e pelo executivo, que é o que nós observamos. Agora, o autoritário sempre... Tem uma frase de uma advogada que foi perseguida no nazismo e foi perseguida no stalinismo. Esqueci o nome dela agora, é muito famosa. Eu estou com a cabeça ruim. Mas ela falava, o lobo nunca para de comer. Essa é a característica do sistema autoritário. Sempre tem um inimigo novo. Né? Então, acabou que o sistema de justiça e a mídia acabaram virando inimigos desse poder. Né? Houve o que classicamente se chamaria de uma crise no bloco de poder, né? Uma crise política. Marx aponta esse tipo de conceito no 18 de Brumário, Polantzas, na sua obra, aponta o conceito de bloco de poder, quer dizer, que é mais ou menos a ideia de que as frações que dominam o poder entram em conflito entre si. E é o que nós passamos a ter no Brasil. De um lado, mídia, Moro, juízes que saíram do sistema de justiça e foram para a política, parte do sistema de justiça, parte significativa do sistema de justiça, e a mídia, de um lado, e Bolsonaro, o gabinete do ódio, etc., do outro. E isso faz surgir a condição política de Lula ressurgir, e com isso podemos ter a chance de retomar a democracia no Brasil. Agora vamos ter, efetivamente, uma eleição democrática. E o que eles estão querendo fazer, a ultradireita? Acabar com essa eleição, né? Porque não suportam a democracia. Essa que é a realidade. Eles querem uma democracia... A certeza da derrota... A certeza da derrota faz com que eles queiram anular a eleição, né? Eles querem uma democracia que só seja uma democracia na aparência, na maquiagem, como eu falei, não no conteúdo verdadeiro, né? Por exemplo, uma democracia que tivesse 2, 3 partidos de direita competindo de fato. Se a esquerda quisesse participar como uma mera participante, sem nenhuma chance objetiva. Quando surge um centro-esquerda como o PT, com chances de vitória numa eleição, aí isso é posto como uma ameaça à civilização ocidental, essa bobageira que eles falam, né? Então, é que, na realidade, eles não conseguem conviver, uma boa parte da nossa elite não convive num regime civilizado e democrático, né? A civilização é antagônica ao que é o paradigma de mundo dessas elites, né? Então, eu creio que é isso que nós temos hoje, né? Quer dizer, a possibilidade de uma retomada mínima do ciclo democrático no Brasil após uma intensa destruição. Quanto tempo vai durar para poder realizar a reconstrução, nós não sabemos, mas nós temos que ter claro que, se Lula ganhar, será um governo de reconstrução. Nós não teremos, vamos dizer, a mesma significação que teve o governo em 2002, daí em diante. Nós vamos ter que reconstruir, não vai ser fácil. Mas eu queria ressaltar isso. A mídia teve um papel estruturante no golpe de 2016 e no surgimento do bolsonarismo, por conta de ter praticado jornalismo de acesso no tempo da Lava Jato e mesmo do Mensalão, né? Muito bem. Professor Pedro Serrano, agradeço muito, mais uma vez, aí ter atendido a gente. A gente sempre fala com o Pedro está sempre à disposição e é sempre muito obrigado estar contigo aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Um prazer. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado, Plínio. Um prazer para mim também. Um abraço. Obrigado.